Olá, amigos do Centro Espírita Augusto Silva. É mais um encontro para aprendermos a caminhar com Cristo, porque Ele mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E como aprendizes do Cristo, como estamos caminhando? Como está sendo as nossas escolhas, a nossa maneira de pensar? Aprender com Cristo. Ele que nos ensina a suportar e perdoar uns aos outros, a retribuir o mal com o bem, a amar os inimigos, tudo isso para construirmos o bem. Nesse aprendizado com Cristo, nós vamos trazer hoje reflexões sobre uma fala de Paulo, essa fala que está em sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Então, eu vou colocar aqui para vocês acompanharem. Essa fala de Paulo, ela é a seguinte: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Suportar, perdoar, assim como o Cristo. Esse é o aviso de Paulo para as nossas vidas. Aviso para cultivarmos a virtude chamada tolerância. E nós sabemos, não é, meus amigos, que nós estamos por aqui, mais uma existência, e é mais uma existência, é mais uma vida, para aprendermos a ser mais tolerantes, aprendermos a suportar, aceitar, respeitar as diferenças, respeitar o que é contrário às nossas convicções. Nós que vivenciamos manifestações de preconceito e discriminação, vivenciamos diversos tipos de intolerância. E Emmanuel, na obra Fonte Viva, o capítulo da obra, capítulo 163, intitulado Aprendamos com Jesus. Emmanuel traz reflexões sobre essa fala de Paulo aos Colossenses. E Emmanuel, ele vai iniciar o capítulo dizendo o seguinte para nós: é impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Observe, meus amigos, que Emmanuel ele inicia o capítulo dizendo sobre a importância da tolerância como alicerce para a ação coletiva. Nós que somos destinados a viver em sociedade. Sem a tolerância, nós prejudicamos a cooperação para a construção do bem. E se nós formos lá em um livro dos Espíritos, nós temos sobre a lei de sociedade. Então, eu resolvi trazer duas questões sobre a lei de sociedade, sobre a necessidade da vida social. Então, eu vou apresentar aqui a primeira questão. A questão 766. E a questão é o seguinte, está lá na parte terceira, no capítulo 7, tá? A vida social está na natureza? A resposta: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então Deus fez o homem para viver em sociedade, com faculdades para a interação social, para estabelecer relações,
o auxílio mútuo, a troca, tão importante, a troca de experiências. E aí vem uma reflexão, né? Como que nós estamos utilizando a palavra? Como nós estamos utilizando as nossas faculdades? Porque para que nossas, né, relações sejam harmoniosas, em paz, é necessária a tolerância. Outra questão de O Livro dos Espíritos, estou trazendo, é a questão 767. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. É incompatível, meus amigos, o insulamento absoluto, o isolamento absoluto com a lei da natureza. É incompatível. Pois nós buscamos, por instinto, a convivência em sociedade, a fim de cooperarmos para o progresso. Temos aí a lei de cooperação, né? Como? Não é? Como cooperarmos para o progresso sem tolerância? Então a gente vai entendendo, né? Nós vamos entendendo que a vida em sociedade, ela vai exigir, a gente percebe isso a cada momento, ela vai exigir a prática constante da tolerância, para que a convivência social seja mais pacífica, seja mais produtiva, colaborando para o progresso de todos. Vamos imaginar, vamos imaginar que a sociedade é como um jardim com várias plantas, flores, árvores. Cada planta representa um indivíduo. Cada planta representa um indivíduo com característica única, com a sua crença, a sua cultura e suas opiniões. Então, assim como diferentes plantas precisam de certas condições para crescer, porque algumas vão precisar mais de sol, né? Outras vão precisar mais de sombra, outras preferem aí determinado tipo de solo. Então, assim como essas diferentes plantas precisam de certas condições para crescer, os indivíduos, os nossos irmãos, também têm diferentes necessidades, diferentes convicções para crescer. Então, a tolerância nesse jardim é como a capacidade do jardineiro de entender e aceitar as diferenças, garantindo que cada planta ela tenha o que precisa para crescer. Então, o jardineiro ele vai reconhecendo que cada planta tem ali o seu valor, tem a sua importância no jardim. Então, nós precisamos de tolerância para que sejamos bons jardineiros e tenhamos, assim, belos jardins, né? Eu vou trazer agora um capítulo da obra Pensamento e Vida, também de Emmanuel. Lá na obra tem um capítulo sobre tolerância. Então fica também aí uma sugestão para vocês lerem, né? E o capítulo sobre tolerância é o capítulo 25. Eu peguei alguns trechinhos aqui, só para a gente refletir um pouco, né? Mais um pouquinho. E Emmanuel então diz o seguinte: vive a tolerância na base de todo progresso efetivo. Tolerância é reflexo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão, com esquecimento de todo o mal. A tolerância na base de todo o progresso. Isso para a construção do bem. Então, compreensão
que leva à tolerância, que leva à esperança, paciência e perdão. Então a gente vai compreendendo que tolerância vai além de apenas aceitar as diferenças. Então, compreensão está relacionada com esperança, com paciência, com perdão. E eu vou trazer mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Essa questão é a questão 886, porque nós temos ali sobre tolerância. Temos que a tolerância, ela faz parte do conceito de caridade. Então vamos dar uma olhadinha na questão 886. A questão está no capítulo 11, sobre a lei de justiça, de amor e de caridade. E a gente tem essa questão em caridade e amor ao próximo. Então a questão 886, ela diz o seguinte, ó: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos. Indulgência, tolerância, não é? Para as imperfeições dos outros. Perdão das ofensas. Então, tolerância é entendimento fraterno. Tolerância é entendimento fraterno e serviço no bem. O problema é que, na maioria das vezes, nós queremos que o outro pense e haja como nós, nos esquecendo de que cada um tem a sua história, que cada um tem as suas necessidades para evoluir, que cada um tem um nível de consciência. Então é necessário tolerar, perdoar, evitando as queixas, não é, contra o irmão em evolução, ele que traz as suas imperfeições, as suas limitações de entendimento, assim como todos nós trazemos. Daí a necessidade de trabalhar o respeito, de exercitar a compreensão. E isso é caridade. Então, a tolerância, né, faz parte do conceito de caridade. É o que temos nessa questão aí do Livro dos Espíritos, questão 886. O verdadeiro sentido da palavra da caridade como entendia Jesus, né? Então, é caridade moral. E a irmã Rosália, traz para nós uma instrução sobre caridade moral. E essa instrução está lá em O Evangelho, segundo o Espiritismo. Eu vou trazer um trechinho aqui dessa instrução, dessa nossa irmã, né, irmã Rosália. Então está lá no capítulo 13. O capítulo tem como título: Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E tem as instruções dos Espíritos sobre a caridade moral e a caridade material. Então nós temos um trechinho da instrução dessa nossa irmã, a irmã Rosália. E ela diz o seguinte: desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém, que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras, as criaturas, e é o que menos fazes nesse mundo inferior, onde vos achais, por agora, encarnados. Então, essa é a instrução da irmã Rosália. A caridade moral, ela não envolve doações materiais, mas sim atitudes e comportamentos. E por que será que ela é tão difícil de ser praticada? Vamos pensar um pouquinho, né? Por que que a caridade moral ela é tão difícil de ser praticada? Isso, meus amigos, se deve à questão de que praticar a caridade moral, exercer a caridade moral, vai exigir de nós esforço.
um trabalho íntimo, um trabalho intenso. Vai exigir de nós renúncia, esforço e renúncia de nossa parte. Então, é um trabalho intenso a ser realizado, esse trabalho íntimo. Então, caridade moral é suportarmos uns aos outros. Mas muitas vezes, né, nesse mundo que nós vivemos, né, nesse mundo ainda, de certa forma, né, inferior, tem processo de transição, nesse mundo que ainda vivemos, optamos pela, na maioria das vezes, né, nós optamos pela impaciência, nós acabamos exercendo muito a impaciência, né? Muitos julgamentos, né? Então a gente opta muito pela incompreensão, não é verdade? Então a gente precisa trabalhar essa caridade moral, né? E vai exigir de nós então esforço, vai exigir de nós renúncia, vai exigir de nós mais entendimento, mais compreensão. E a caridade moral em família, né? Pensemos um pouquinho, né? A nossa família e a caridade moral ali, porque como é grande, né? Como é grande o aprendizado em família. Suportar com tranquilidade, suportar com entendimento aquele parente mais difícil, o enfermo que está ali em família. Então, em cada momento vivido, né, em família, nós vamos exercitando a compreensão, nós vamos exercitando a tolerância, nós vamos exercitando o perdão. Então, a família é uma grande escola, né? É um grande aprendizado. Então, que nós possamos aproveitar todos esses momentos. Esses momentos são oportunidades de crescimento para cada um de nós. E nós sabemos que não é por acaso que nós estamos inseridos naquele núcleo familiar. Então, que nós possamos ter mais entendimento nesse sentido. Né? E trabalhar a caridade moral. Eu vou trazer agora o momento André Luiz. Vou chamar assim, aonde eu vou trazer alguns trechinhos, né, de mensagem de André Luiz, que ele fala para nós sobre tolerância. Então vamos ver o que diz André Luiz. Primeira mensagem aí, né, que André Luiz, né, a primeira fala de André Luiz, ele fala que a tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. Né? É porta valiosa. Olha o que ele está dizendo, né? A tolerância é porta valiosa para que você demonstre boa vontade ante os companheiros menos evoluídos, menos evoluídos. Então, a tolerância é porta valiosa. Então, a gente vai exercendo a boa vontade. Né? A outra fala de André Luiz. Quem não deseja suportar é incapaz de servir. Quem não deseja suportar é incapaz de servir. Aprendamos a tolerar para que sejamos tolerados. Então, olha o que André Luiz vem nos dizer, né, dessa porta valiosa chamada a tolerância, né, chamada tolerância. Vamos voltar, né, no texto do Emmanuel, está lá em Fonte Viva, né, no capítulo 163. Vou trazer mais um trechinho. Esse é o trechinho final da mensagem, né? Também fica para vocês depois lerem, né, estudarem, sentirem, né, a mensagem, tá bom? Então, Emmanuel vai falar mais o seguinte para nós, ó. Esqueçamo-nos, assim, de todo o mal, para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E, para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor, que nos tem tolerado infinitamente. Esquecer o mal, meus amigos, deixar de lado os pensamentos e ações negativas, procurar concentrar as nossas energias e esforços na realização do bem, né? É o ver a boa parte das criaturas.
é o ver a boa parte de cada momento vivido. Então, para isso, né, é necessário nos tolerarmos mutuamente, reconhecendo uns aos outros como irmãos, né? E aprendendo, como diz Emmanuel, aprendendo com o Senhor que nos tem tolerado infinitamente. Então, as nossas ações, elas devem ser baseadas no aviso, nesse aviso de Paulo, do apóstolo Paulo, que nós estamos trazendo hoje. Eu vou ler o aviso, vou ler novamente o aviso de Paulo. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E vocês já pararam para pensar na tolerância infinita de Deus na criação? Vocês já pararam para pensar? Porque Deus dá o tempo necessário para cada um de nós, né? Para cada um crescer, né? Então já pararam para pensar na tolerância infinita de Deus na criação? Já pararam para pensar na tolerância infinita do Cristo? Então, por isso que precisamos aprender com ele. Cristo, que é o modelo de tolerância ideal. Cristo, o modelo da tolerância ideal. E foram vários os momentos que o Cristo exemplificou a tolerância. Diante da mulher adúltera, diante de Zaqueu, o coletor de impostos, diante da mulher samaritana, na cruz. Vocês lembram na cruz, quando ele disse, né? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, naquele momento, né, ele pede para Deus nos perdoar, devido aí à nossa ignorância sobre a lei de amor. Jesus pede para Deus nos perdoar. Essa ignorância que nós estamos tentando diminuí-la ao longo de várias existências. Diminuir a nossa ignorância perante a lei de amor. E Jesus disse, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vocês lembram que ele falou também de julgamento? Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E o perdão? Vocês lembram sobre o perdão? Quando Pedro se aproxima, né, Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Né? Jesus respondeu, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Né? Então, Jesus traz para nós, é o modelo da tolerância ideal. Traz para nós, nos mostra esse caminho, para que nós possamos obter, possuir essa tolerância, desenvolver essa virtude que é a tolerância. Né? Então, eu gostaria de finalizar as nossas reflexões, né, de hoje, trazendo, né, esse aprendizado com Cristo sobre suportar uns aos outros, né, a tolerância. Eu gostaria de finalizar nossas reflexões com 2 falas de nosso querido Chico Xavier. Essas 2 falas sobre perdão e tolerância. Então eu vou projetar aqui. Eu vou ler essas 2 falas. A primeira fala de Chico. Deus pode perdoar, mas é a nossa
própria consciência que não nos perdoa. Somos nós mesmos que solicitamos as provas porque iremos passar na Terra, em decorrência dos nossos erros cometidos em uma encarnação anterior. Além do mais, eu pedi a um amigo meu, o qual é grego, que verificasse para mim as origens da palavra perdoar em grego antigo. E ele me disse que nessa língua, tal palavra tinha o significado de tolerar. Quer dizer que Deus tolera. Tolera apenas, veja bem, os nossos pecados. Tem benevolência para com o devedor. E a outra fala de Chico, que eu deixo aqui para vocês. Precisamos ajudar-nos a nós mesmos, mas deixando essa história do eu ferido. Eu não tolero Beltrano, eu não posso, eu não aguento. Nós todos somos uns para os outros. Devemos alcançar o coração daqueles que estão ao nosso derredor. Precisamos também colocar o nosso coração naquele ponto de compreensão, de paciência. Para sermos tolerados, precisamos tolerar. Dar algo de bom de nosso coração, nossas palavras, nossos pensamentos, estendendo à pessoa que está no estado de angústia a esperança. Então, meus amigos, com essas duas falas, né, nosso querido Chico, que nós possamos dar algo de bom do nosso coração, como os raios de sol, os raios de sol que aquecem e iluminam o bom e o mal, não é verdade? Aprender com Cristo, que é o modelo da tolerância ideal. Aprender a suportar uns aos outros, exercitando o perdão, construindo bem e buscando sempre a luz. Então, que o Cristo, nosso mestre, nosso querido mestre, esteja cada vez mais presente em nossos pensamentos, nos guiando em todo esse aprendizado. Que esteja cada vez mais presente em nossa caminhada evolutiva.